Paciência, determinação são ferramentas essenciais para se alcançar o que deseja com perfeição. Calma, calma. Por que tanta ansiedade hoje, né? Veja como a ansiedade tem crescido tanto. É falta de quê? Paciência. Calma. Bota o bolo no forno. O tempo do bolo ficar pronto é entre 30 minutos a 40 minutos. Acabou de botar, já está querendo que o bolo fique bom. Tem gente que já tira, tá todo assadinho por fora, mas por dentro, cru. E é isso que atrapalha a vida da gente. Vou contar uma história para vocês, para exemplificar o que eu quero falar. A gente tem que ter, o maior vencedor é aquele que vence a si mesmo. Todo dia tem que treinar, todo dia tem que treinar. Deixa a preguiça de lado e treinar, ser melhor do que era antes. E a paciência para ser treinada também. O Carlos era um menino estudioso, como muitos meninos que me ouvem agora, família reunida me ouvindo. E o Carlos era assim, um menino muito estudioso. O problema do Carlos era a falta de paciência. Igual você, né, meu amigo? Né, minha amiguinha? Né, mamãe, papai? Você tem filho assim? Filha? Falta de paciência? Se o Carlos estivesse fazendo a lição de casa e algo saísse errado, ele se irritava, jogava o caderno longe, jogava a régua, o lápis, jogava tudo e gritava: quero saber disso não. Conhece alguém assim? Desistia logo do que estava fazendo. Largava tudo. E essa atitude do Carlos preocupava seus pais. Como muitos pais são preocupados tendo filhos assim. Todos os dias os pais davam conselhos para o Carlos. Não adiantava nada. E é verdade, muitas vezes os pais falam, né? É como se estivesse falando com ninguém, não é verdade, meus? Os filhos estão ali, não estão nem ouvindo, não querem nem saber. E assim era com Carlos. Até uma manhã, ao abrir a janela do seu quarto, Carlos viu um beija-flor sobrevoando o jardim. Ele abriu a janela do quarto, o quarto dava para um jardim, o jardim da casa dele. Ele viu um beija-flor. Se debruçou na janela e ficou observando o beija-flor. Eu adoro ver beija-flor. Quando ele chega lá no quintal de casa, eu fico olhando, eu e minha mulher amada. Aí o Carlos ficou vendo o beija-flor. Lindo pássaro de penas verdes e azuis, batia rapidamente as asas e parava diante de uma flor. Depois descia até o chão, pegava um raminho e subia até o galho de um pinheiro. Tinha um pinheiro ali pertinho dele, no quintal dele. O beija-flor tornava a descer e subir. Pegava um raminho e subia no pinheiro. Pegava um raminho e subia no pinheiro, carregando um raminho no bico. E essa cena deixou o Carlos em êxtase. Chamou o pai dele, a mãe dele, o irmão dele. Todos ficaram um longo tempo olhando o trabalho contínuo, né, do beija-flor, que tinha a ajuda da sua companheira, o beija-flor e a companheirinha dele. Era um encantamento. Imaginem a cena, meus amigos, não é? O beija-flor com a companheirinha dele, descia, pegava um raminho, levava pro pinheiro. Um raminho levava, ia e voltava. Naquela noite, porém, houve uma violenta tempestade. Ventos muito fortes. Tempestade horrível. Chuva. Pela manhã, ao abrir a janela, o Carlos viu o ninho que ele tinha visto o beija-flor com a sua companheirinha fazer no dia anterior. Quando chegou pela manhã, por causa da tempestade, o ninho estava no chão. Carlos, aquele menino impaciente, ficou olhando triste, tanto trabalho do beija-flor com a sua companheirinha por nada. Trabalharam tanto,
A chuva veio e derrubou tudo. Logo o sol saiu, os ramos começaram a secar, a natureza tornou a sorrir. Maravilhas. Vem de novo o casal de beija-flores. Vem de novo o mesmo casal de beija-flores no jardim. E o casal começou tudo de novo. Ele viu beija-flor e a sua companheirinha começar a refazer o ninho tudo de novo. O trabalho do dia anterior foi perdido, a chuva derrubou tudo. E eles começaram, beija-flor e a companheirinha, raminho por raminho, pegando e levando para refazer o ninho. A construção do novo ninho demorou alguns dias. Tinha a forma de uma concha bem funda. Aí depois do ninho feito, a fêmea do beija-flor se acomodou e colocou 2 ovinhos. Carlos, aquele menino impaciente, passou a visitar o ninho, olhar o ninho todo dia. Se a fêmea se afastava, ele ia lá, dava uma espia dela. Numa bela tarde, que surpresa, meus amigos! Os filhotinhos de beija-flor haviam nascido. Já estavam com os biquinhos abertos, esperando que a mamãe beija-flor colocasse o alimento na boca deles. Foi então que o pai de Carlos aproveitou para dar uma lição para o seu filho que era tão impaciente. O pai disse: meu filho, observe bem. Você já imaginou, meu filho, se no dia daquela tempestade, quando o ninho caiu, os beija-flores tivessem desistido? Eles não desistiram. Eles foram juntos de novo refazer o ninho. Com todo esforço. O exemplo deles, meu filho, é de persistência e paciência. Procure reforçar essas qualidades dentro de você. Só assim você vai conseguir vencer na vida, sofrer menos e viver mais. Porque se você desistir na primeira dificuldade, você vai perder a chance de realizar coisas maravilhosas. O casal de beija-flores não desistiu. Muitas vezes na vida é assim. A gente faz. Alguma coisa chega e acaba com tudo. E a gente tem que ressignificar a vida. A gente tem que recomeçar do ponto em que começou da outra vez. A gente tem que voltar e recomeçar. Quantas vezes? Isso exige paciência e determinação. Muitas vezes a gente, para voltar ao que era antes, depois de uma doença, para recomeçar um trabalho, um emprego, tem que ter determinação, tem que ter paciência, tem que ter humildade. Desespero, revolta, irritação não vai te levar a lugar nenhum. Isso aqui é uma lição para todos nós, né? É uma lição para todos nós. Não esqueça não dessa história.